toda essa produção, né, desse material de entrevistas, desses diálogos com vários atores do território da Costa do Descobrimento, tem o sentido de demonstrar, né, de fazer um painel, um panorama da riqueza de uma outra economia que a gente está abordando, né? Eu acho que quando a gente adjetiva a economia de economia solidária, a gente faz apenas um recorte, coloca um aspecto em evidência do que é essa economia alternativa à economia capitalista, né? Que a solidariedade tem diretamente a ver com as relações, né? Mas este aspecto remete a outras referências que têm diretamente a ver com assistencialismo, com ajuda. E, na verdade, a gente está buscando um panorama que trata a economia solidária como uma forma de estar no mundo, né? Porque o estar no mundo é atravessado por uma organização econômica em todas as formas de existir, né? A economia faz parte da cultura. Então, na verdade, a gente está falando de uma outra cultura, de uma cultura que a gente pode chamar de tradicional, uma cultura que remete a formas de relação mais fundantes de uma sociedade, daí sim, mais solidária, mas com outras formas de fazer, de produzir, de se relacionar, de comercializar, de se expressar. A gente está falando de uma economia que vai na contramão da lógica capitalista. A lógica capitalista entende a economia como aquela que requer muito trabalho, muito esforço, dentro de um universo competitivo, com dificuldade de acesso a bens. Na verdade, a gente mora num planeta, a gente existe num planeta de abundância, a gente pode experimentar a prosperidade e se a gente tiver uma lógica de relação com o meio ambiente, com o outro, com o consumo e com a produção equilibrado, saudável, baseada no cuidado, na verdade a gente quase que inverte essa lógica. A gente tem a gente pode viver numa lógica de abundância mesmo. A gente, ao olhar, né, para um território como a Costa do Descobrimento, mas na verdade é um território como o planeta Terra, e a gente estabelecer uma relação que tem a ver com toda uma sabedoria acumulada ao longo de séculos e com a tecnologia que a gente adquiriu, a gente consegue extrair riquezas, fazendo reposição e inclusive regenerando aquilo que já foi deteriorado, né? Então, a economia solidária, ela dialoga com essa outra visão de mundo, com essa outra perspectiva de estar. Eu estou primeiramente olhando para manutenção da terra, né, para um manuseio, uma relação com essa terra respeitosa e de reposição, para que ela, né, permaneça me oferecendo insumos que daí sim, totalmente atravessada pela minha cultura, gere o tipo de alimento que supre as minhas necessidades com aquela marca da gastronomia, para que ele gere uma forma de vestimento de vestimenta que também fala de uma cultura, de uma posição no mundo, que para que gere um artesanato ou qualquer outro bem que eu gere, que na verdade está impresso uma identidade, uma forma de existir. E é muito interessante, porque existe naturalmente nas relações, né, comerciais dentro da economia solidária, que a gente chama de economia solidária, um afeto, né? Essas trocas, elas são marcadas pelo afeto. Existe beleza, existe expressão, existe identidade e existe aproximação do consumidor para com a minha cultura, né? Não porque ele é objeto de desejo que está lá numa vitrine fria, né, cheia de intermediários que vão pegando só uma pequena parte de riqueza e na hora que eu consumo aquele produto, eu ajudo a uma concentração de renda e a essa manutenção perversa dessa lógica capitalista, onde todo o trabalho alienado apenas gera a subsistência e essa concentração de essa geração de desigualdade. Então, do que a gente está falando, né, dessa outra economia? De um outro sentido para tudo, né, de outro sentido para a existência, de um outro sentido da relação com a terra, né? Eu repito muito isso porque a gente, principalmente quem mora na cidade, acha que o produto da prateleira vem de uma fábrica, né? Está totalmente desconectado da matéria-prima que foi produzida
né, que foi produzida através de um processo. Esse processo também pode ser exploratório, esse processo pode ter um sentido de exaustão, de extrair, de extração até a exaustão da terra ou não, né, um sentido de relação com a terra. Quando também se fala da economia solidária, todo o processo produtivo em si, e a gente vem com alguns pilares, enfim, mas vamos pensar um pouco mais, de uma forma mais próxima nesses pilares, né? Quando você tem uma produção limpa, uma produção sustentável, o que é isso? É que você se relaciona, né, com cada momento daquela produção com respeito e com cuidado, né? Isso vai gerando um tipo de produto que se apresenta num outro formato, num outro conteúdo, com outras características e que vai para o mercado com uma outra identidade. Essa outra identidade, inclusive, vai para um outro lugar, né? A economia solidária tem estado nas feiras, por exemplo. É um lugar bem caracterizado da economia solidária, que é um espaço de encontro, né? O consumidor que busca esse tipo de mercadoria está buscando esse outro sentido de relação com todo o processo, né? Está buscando um produto que significa uma outra história, né? Ele está afirmando, de alguma forma, que ele acredita numa outra forma de produzir, de estar e de se relacionar. Então, são sentidos muito diferentes, né? Hoje em dia, que a gente está sendo atravessado pela necessidade, pela possibilidade muito rica das redes sociais, inclusive de comercializar nas redes sociais, mesmo neste lugar, né, que é um lugar virtual, é um lugar que não apresenta só o produto isoladamente, né? O produto aparece ali com uma identidade, uma marca, enfim, mas ele aparece com uma história. Então é muito interessante, salutar e correto, enfim, que ao você vender um produto, você venda a história, né? Você coloque as pessoas, você conte a história dessas pessoas, você remeta aquele produto e aquela venda ao lugar de origem daquele produto. Então você está valorizando o ser humano na centralidade, né? Com as suas necessidades e, portanto, gerando economia, gerando troca e gerando riqueza, mas na verdade, acima de tudo, mantendo relações e desenhando uma outra cultura baseada nessa humanidade, e uma humanidade que se sabe pertencente a uma natureza, né? Então, quando se fala de economia solidária, é absolutamente impossível não falar da produção, do processo produtivo mesmo, e falar da agricultura. E daí não é de qualquer agricultura, é de uma agricultura agroecológica. E a venda também, né? Quando você pratica um preço justo, você está fazendo com que a distribuição da riqueza de todo esse processo produtivo seja justo. Aquilo que requeriu muito esforço tem um valor maior por conta do esforço, não por conta da oportunidade de mercado, da escassez, enfim, do acesso a mercados mais ricos, não. O valor daquele produto tem diretamente a ver com o processo, com a quantidade de empenho que foi colocado no produto, né? E essa comercialização também, idealmente, é uma comercialização que é feita prioritariamente localmente, porque daí tem várias outras preocupações, né? Por que você vai atravessar um planeta com containers que vão contaminar um oceano com produtos da China, por exemplo, cujo processo de produção é característico daquela realidade, para você ter acesso a um produto massificado, que não tem identidade ou que tem uma identidade imitada, porque o preço é menor. Na hora que você pensa em preço, isso é uma reflexão super importante. Se um produto atravessa um planeta e chega para você de uma forma que você considera muito barata, com certeza, no processo de produção desse produto tem exploração, né? Alguém deixou de receber para que você pague pouco. E normalmente quem gere esse processo é que concentra essa renda. Então também o preço justo é nos dois aspectos. Não é muito mais, nem muito menos, né? Então um consumidor, quando ele questiona, por exemplo, um produto agroecológico, né, uma verdura agroecológica, é muito importante que ele entenda que ele tem acesso a essa informação, e essa informação pode circular nesses espaços onde esse produto é vendido, que como ele não usa agrotóxicos, como ele não usa fertilizantes, ele perde safras inteiras, por exemplo. Aquela perda, né, justamente porque ele não colocou veneno naquilo que a gente vai comer,
aquilo está embutido num valor um pouco maior. E daí outros entendimentos também são importantes, né? A gente tem que, ao criar uma cultura consumidora desse tipo de produto, a gente força que existam políticas públicas que dão subsídio para a agricultura familiar agroecológica e não para o agronegócio, né, que tem muito mais subsídio no nosso país do que a agricultura agroecológica. A lógica da economia solidária ou desta outra economia, não, o trabalho está integrado na vida, ele faz parte do cotidiano. A produção tem diretamente a ver com aquilo que eu cultivo, com aquilo que eu coleto, com aquilo que eu gero em casa. A mão de obra são pessoas próximas a mim, pode ser uma comunidade organizada, pode ser uma cooperativa, uma associação, mas que em geral, quase que invariavelmente, na verdade, são de uma comunidade que compartilha uma mesma realidade. Então ela vem, neste momento, ainda de uma forma um pouco restrita, a meu ver, né? A forma como a gente olha para ela é restrita, ela pode ser muito maior, né? Ela pode ditar uma outra forma de economia, mas ela vem como uma solução para alguns territórios, para alguns coletivos que não têm uma outra alternativa melhor, né? Como se o melhor fosse estar nessa outra lógica. E a gente da economia solidária não acredita nisso. A gente acredita que essa outra lógica é a que está gerando a desigualdade, a violência, a alienação, a tristeza, a depressão, a ansiedade. E a economia, porque ela faz parte do cotidiano, porque a forma de estar no mundo, né, o tempo inteiro, nossa, é de produzir bens, de produzir cultura, de produzir relacionamento, né? A gente apartou, né, a ideia de que isso é expressão, de que isso é existência, de uma ideia de produção, de maximização de lucros concentrado. Então é desse produto, né, é desse processo que a gente não consegue nomear de uma outra forma, além das denominações, né, deste mercado, enfim, então a gente chama de mercado, de produto, enfim, mas na verdade são modos de fazer, modos de estar, modos de se relacionar, modos de ser e, portanto, modos de trocar, né, com a intermediação monetária. Mas é dessa economia que a gente está falando, né, uma economia que valoriza o que, a meu ver, e eu acho que do ponto de vista de todo mundo que investe tanto nessa perspectiva, que é aquilo que nos devolve o valor e o sentido como seres humanos, né? Que nos devolve a um pertencimento numa certa localidade, numa certa cultura, que é super dinâmico, né? Que num mundo que é globalizado, mas que é o que faz com que a gente não se perca numa grande massa sem identidade, que é justamente isso também que colabora tanto para que a gente não veja mais sentido nas coisas, né? Então, a gente está falando de uma economia que trata do psiquismo mesmo, que trata do emocional, né? Que olha e fala, você tem valor, né? Você tem um valor que vai muito além daquilo que é possível ser comercializado, né? Que me dá valor também como um indivíduo, que me relaciono através do seu produto, né, com uma realidade que eu respeito, né, com uma forma de produzir e de existir a qual eu reverencio consumindo e da qual eu aprendo alguma coisa, eu assimilo e eu também me modifico, né? Então, quando eu ingiro alguma coisa que eu sei que um coletivo de mulheres fez, eu estou me tratando como uma outra pessoa. Então, é uma economia que é um posicionamento, na verdade. É um basta a apropriação da mão de obra, a apropriação de bens, a apropriação da natureza, a exploração indevida de todo o processo produtivo, né? Esse território é nosso, é coletivo, a mão de obra é de cada um que tem essa força de trabalho, né? E, portanto, os benefícios, o rendimento, a riqueza precisa retornar para quem detém, de fato, a força de trabalho, né? Para quem coloca, para quem agrega valor de uma vida, com todo o sentido de uma vida e de uma história, para quem trabalha pela manutenção de um território e de uma natureza, né? É um valor devolvido a quem de fato gera riqueza, né? Que é o ser humano em relação amorosa, relação de cuidado com a natureza, né? E a devolução do sentido de autonomia para aqueles que detêm a capacidade da riqueza, né? Porque
quem detém a riqueza monetária financeira, que não detém de fato a força de trabalho, por exemplo, numa greve ou numa pandemia, não tem nenhum recurso de produção de riqueza, né? E quem, na verdade, por exemplo, numa pandemia, oferta a sua abundância, são justamente os movimentos todos de ocupação da terra, né? Que continuam produzindo dentro de uma lógica de prosperidade, porque a natureza se revigorou com a nossa parada na pandemia, né? A economia, ela é vista como em crise absoluta. A gente está praticamente em pânico, né? Por a gente estar com o risco de uma miséria, só que isso está nos cegando, porque na verdade a gente continua tendo as mesmas riquezas, né? A riqueza do planeta e a riqueza da força de trabalho. Então, na verdade, é uma grande oportunidade para deslocar o olhar, né, para essa economia financeira, concentrada e injusta, né, apropriada para uma economia real, né, para uma economia que gera riqueza e que está baseada em abundância, né, e para a qual a gente tem oportunidade, instrumentos, tecnologia super disponíveis, justamente na massa, né, que é tida eventualmente como não produtiva, porque não tem certos tipos de conhecimento, mas tem um conhecimento gigantesco e uma força de trabalho incomensurável, assim, infinita, na verdade, porque se renova, né? Então, a gente, na verdade, a gente está adormecido em cima da riqueza, né? E olhando para a crise, que é a ilusão que o capital gera, né? É contra essa ilusão, essa falácia de controle, né? Essa proposta de geração de medo, né? E de cegueira que a gente está lutando. É para a gente abrir os olhos para a quantidade de recursos e para a abundância. A gente vive num planeta de abundância. Se alguns lugares são mais áridos, mais gelados ou mais desérticos, na Bahia, no território da Costa do Descobrimento, né, da Costa da Invasão, a gente permanece tendo riqueza e abundância. Essa é a lógica da economia solidária, dessa outra economia. Uma coisa muito importante, que inclusive o produtor precisa entender, é que quando a gente usa o termo tecnologia, a gente não está falando dessa tecnologia contemporânea da era digital. Todos os modos de fazer são tecnologia, né? E quando a gente chama de saber ancestral, saber tradicional, é de uma sofisticação, é o acúmulo de séculos, de milênios de conhecimento tecnológico para você, por exemplo, saber separar uma semente crioula. Nessa separação é uma tecnologia profunda. Na forma do cultivo, na fase da lua, a forma como se corta, como se colhe, tudo isso é tecnologia muito sofisticada. Pensar que esses agricultores se sentem de alguma forma muito distantes da tecnologia digital, por exemplo, é porque eles não perceberam que eles dominam tecnologias que a maior parte, ou quase a totalidade das pessoas, por exemplo, da cidade, não tem a menor noção. Então, são pessoas extremamente tecnológicas naquilo que é fundamental, naquilo que é necessário. Por exemplo, um alimento saudável, que é o que nos constitui. Então, é uma cultura, na verdade, quando a gente está falando de economia solidária, é isso que eu digo, ela é muito ampla. É falar de uma outra cultura, que tem muito de resgate. Na verdade, acho que principalmente resgate de tudo aquilo que a humanidade foi aperfeiçoando. O que tem de melhor, o tradicional, é o que a gente tem de legado de melhor. E daí fazer com que isso circule no novo desenho de sociedade, uma sociedade mais urbanizada, uma sociedade muito mais consumista. Circule e faça com que essa sociedade reveja valores também, né? Porque existe uma melhor tecnologia do que a folha de patioba, por exemplo, para você condicionar alguma coisa. É melhor o plástico, né, que na verdade contamina, tem todo um processo poluente? Não. Então, o valor de você vender produtos a granel ou produtos acondicionados num outro tipo de embalagem
é fazer com que as pessoas percebam que isso é uma evolução, né? É um resgate, mas que significa um aperfeiçoamento, na verdade. Então é o que existe de sofisticado sendo oferecido, não de alternativo, no sentido de uma ilha de conhecimento ou de práticas que eventualmente numa feira, por curiosidade, eu acesso. Não, aí está a resposta para a manutenção saudável de uma sociedade que está em declínio, na verdade, que está se autodestruindo, que está destruindo a natureza e está tão apartada dessa natureza, está tão distante que nem percebe, não lida com a grande responsabilidade que tem no consumo de cada pequeno produto com relação à manutenção do planeta e da vida. E daí é super importante pensar que o protagonismo do produtor, o protagonismo dos atores da economia solidária é totalmente outro, né? Por exemplo, a mulher, né? A mulher que tem vários conhecimentos, que pratica conhecimentos que são desqualificados, né, na verdade, que não são valorizados na economia solidária, são empregados, né, são utilizados para todo o processo, que vai desde o processo do cuidado, né, ao processo dos pequenos fazeres, do que é delicado, o processo de integrar a sua família à produção, né? Então, sempre tentando quebrar essa lógica de que trabalho é uma ação que eu faço apartada da vida, que eu faço separada da vida, para a qual eu tenho que me deslocar de casa, ir até um ambiente preparado para o trabalho, né? Onde eu, idealmente, não me relaciono com mais nada, não me relaciono com os meus filhos, eu não me relaciono com outras pessoas que não do trabalho e com o trabalho, até que eu encerro a minha tarefa e retorno para a vida. Não. É uma economia que entende que a gente tem que dar um permanente cuidado para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso ambiente, para os nossos relacionamentos e principalmente para a gente mesma, né? Eu posso considerar, né, outros tempos de fazer. Eu tenho que considerar um momento de criação, um momento de autoria, né? A economia solidária tem muito a ver com a autoria. Então, portanto, para eu me expressar, eu preciso ter momentos chamados de ócio, mas que podem ser de introspecção, que podem ser de reflexão, que podem ser de desconstrução de processos, de quebras ditadas muito mais por um fluxo meu, né, na relação da produção, um fluxo comunitário, um fluxo do cuidado, né? Então, é uma economia que, por exemplo, pode considerar que alguns dos indivíduos daquela cadeia ali produtiva, quando adoecem, quando têm filhos doentes, ou quando qualquer outra demanda se sobrepõe, a cadeia não está observando aquilo e julgando como uma falta, né? Como ausência no trabalho, por exemplo, que vai ser descontada se não tiver um atestado médico. Não, ele está orgânico com a vida, né? Como é que eu absorvo? Uma coisa muito comum que eu vi nesse território, muito bonita, na verdade, é o cuidado das mulheres com outras mulheres em processo de depressão, né? É a economia solidária sendo entendida como um espaço, um lugar e uma forma de cuidar de quem não está bem, de quem, portanto, está menos produtivo, né? De quem, ao estar deprimido por N motivos, enfim, precisa estar ali, precisa ser cuidada e que a produção é uma forma de resgate, é uma forma de encontro. Então vai acabando abrindo janelas super bonitas, né? Para, por exemplo, a economia solidária está diretamente relacionada com expressões culturais como o samba de roda, né? O samba de couro, enfim, do artesanato, falar de religiosidade, falar da própria religiosidade, ou falar de sincretismo, ou de se posicionar a favor do sincretismo, falar de sabores de um lugar, né? Falar daquilo que é praticado em casa e que tem que ser transformado para ser comercializado num produto não perecível, por exemplo, mas que ainda traz o gostinho de casa, né? Que traz a origem da história. Então é falar de processos, por exemplo, como a gente tem no território de farinheiras, onde a discussão sobre a mecanização da farinheira se coloca, as pessoas que estão envolvidas com isso colocam na pauta o que mecaniza,
né, para não ter tanto sofrimento, tanta exaustão no processo de trabalho, e o que não mecaniza para continuar proporcionando a convivência e o diálogo, né, o estar junto, porque aquele estar junto do processo produtivo que seria de menor rendimento, né, de, assim, que idealmente, nessa outra lógica, seria mais rápido se tivesse inteiro mecanizado, não. Privilegia o encontro, privilegia a manutenção desse encontro. Eu acho que um conceito que tem que ficar muito claro relacionado à economia solidária é que ela não é uma economia alternativa, ela não é um subterfúgio para momentos de crise, ela não é para algumas comunidades que não têm outras opções, não. Ela não é alternativa, ela é, por excelência, a economia que pode reorganizar a vida de forma justa, né? Ela pode refundar uma lógica de tratar a economia como aquilo que deveria ser mesmo, a fonte de, primeiro, subsistência, de existência digna, de relações salutares e de felicidade, né? Do bem viver, afinal, né? Então, ela é colocada muitas vezes nas políticas públicas como um setor, né, um núcleo, uma estratégia. Ela vai sendo, ela é ilhada num espaço quase que de contenção, né, como uma alternativa, na falta de outras. Não, ela é central. Na verdade, esses espaços, essas grandes ilhas, elas são demonstrativas das possibilidades mundiais que a gente tem, né, de refundar a economia. Então, a gente até pode, né, pensar que, mais uma vez, a crise pode ser a oportunidade de quebrar com esses paradigmas da falta e da escassez, né, e refundar o paradigma da abundância. E aí sim, inclusive, com as novas tecnologias, porque o que as novas tecnologias podem fazer é estarem a serviço de potencializar essa abundância, né? A gente tem uma população gigantesca na Terra passando fome, mas é a primeira vez que a gente tem capacidade produtiva para alimentar 7 bilhões de pessoas. A gente nunca teve, né? Então, e a humanidade, chega a queimar alimento, a jogar fora alimento, né, mesmo com fome, com morte por fome de 1 bilhão, se não me engano, de pessoas, né? Depois vem acima da fome a miséria, a pobreza e tudo mais, todas as outras carências, mas a gente chega a destruir alimento para manter preço de mercado. Ou seja, a gente está totalmente maluco, né? Assim, a gente chegou numa economia da loucura, que é o que deveria chamar. Então, é por isso que eu digo assim, adjetivar solidária é um dos adjetivos. Talvez seja a economia da saúde mental, a economia da saúde global. É uma economia que está a serviço do humano, não o inverso, né? Nós estamos hoje a serviço de uma economia que concentra a renda em menos de 1% da humanidade, né? Então, pera lá, né? Que economia é essa que criaram, que falácia é essa, que mentira gigantesca é essa, né, com veículos de comunicação, toda uma estrutura de política nacional que defende isso como normal, né? Não, isso é um absurdo, e tem mecanismos tão perversos que numa pandemia onde a gente está mergulhando de cabeça numa crise super profunda, algumas instituições, como os bancos, aumentaram seu lucro, né? Então, são economias, é uma economia posicionada mesmo, uma economia de falar, não, basta. Existem outras formas conhecidas, tradicionais, das quais a gente pode se reapropriar muito rapidamente, porque elas estão totalmente ao nosso alcance. Inclusive, a soberania e a autonomia é a primeira camada dessa economia, né? Então, na falta de infraestrutura, na falta de mercado, na falta de dinheiro, a gente pode gerar uma economia de trocas daquilo que a gente produz, daquilo que a gente sabe fazer, e a riqueza do vizinho, a riqueza do outro quarteirão, a riqueza das pessoas próximas podem circular, porque é uma economia que também fala disso,
né? Assim, ao olhar para a riqueza, ao olhar para os recursos que existem, ao olhar para a abundância e ao olhar para a nossa capacidade de trabalho, de transformação, de beneficiamento como recursos reais, como riqueza, a gente começa a enxergar a quantidade que tem riqueza para as nossas necessidades. E não são só, como eu disse, necessidades de abrigo, alimento e vestimenta. Não. É a necessidade de cultura e de convivência, que é a maior necessidade talvez que a gente tenha, que nos diferencie de outros animais, né? Que também precisam de abrigo, de alimento, enfim, de proteção para frio. É uma economia que promove a cultura e o encontro, né? Uma economia que rega as manifestações culturais, que fomenta as festas, que celebra a vida e que resgata toda uma história da humanidade numa outra marca, né? Não na marca das guerras, não na marca das disputas, mas na marca dos encontros, das celebrações, das festividades, da expansão de sua cultura, das suas trocas, das suas expressões, na verdade, né? Então, é uma humanidade rica e que se expressa, não uma humanidade miserável que mingua e se apaga, né? Gente, é para brilhar, não para morrer de fome, né? Bom, eu comecei a pesquisar em função da comunidade tradicional dos pescadores em Porto Seguro. E eu comecei a pesquisar a ideia de cooperativa e foi aí que eu cheguei na história da cooperativa e da economia solidária no Brasil. Eu acho muito interessante falar sobre isso porque as cooperativas e a economia solidária surgiram num momento de forte crise no Brasil, quando a gente estava vivendo um momento de desindustrialização, as indústrias estavam fechando, estavam acabando, porque realmente estava faltando recurso. E foi um momento em que os sindicatos e os trabalhadores se organizaram cooperativamente para assumir essas indústrias, para não deixar a indústria fechar e não tirar o ganha-pão de todos os trabalhadores. Então essa é a parte mais bonita, né? O quanto que as pessoas, quando elas se organizam, elas mudam a lógica de produção para que a produção possa continuar. Então essa é uma história que para mim é muito importante porque faz a gente compreender que em momentos de crise como os que a gente está vivendo agora, se a gente conseguir se organizar em rede, em coletividade, movendo outras lógicas, a gente pode alcançar grandes potencialidades que em outros momentos talvez a gente não conseguisse. Os princípios mais marcantes e que fazem todo sentido para a gente compreender o todo da economia solidária, antes de mais nada, é a cooperatividade e a solidariedade no sentido de produção. Essa solidariedade é uma solidariedade diferente do que a gente está acostumado a pensar. E ela tem a ver com a participação de múltiplos agentes com uma finalidade única, ou uma finalidade específica principal, comunitária. E dentre esses princípios, talvez o que a gente precise destacar nesse momento seja o princípio de uma produção sem exploração de mercado. Pensar que o mercado ele sempre existiu. O comércio e as trocas mercantes, elas são uma das atividades mais antigas da humanidade e isso é positivo, isso gera troca, gira energia nas nossas comunidades, nas nossas relações sociais. O que é ruim é a ideia de exploração, de acumulação e de apropriação de um único sujeito de todas as riquezas que são geradas. Então, a economia solidária ela vem numa lógica contrária, de não acumulação, mas de participação, de distribuir melhor aquilo que é produzido pelo coletivo. A questão toda é que a gente reduziu toda a ideia de economia à acumulação de dinheiro. Toda a lógica na qual a gente foi socializado é guardar dinheiro. Tanto que assim, eu sou muito fã de pensar a primeira imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala alguma coisa. Quando a gente fala de economia, não é raro que apareça um porquinho na sua cabeça, onde você vai depositar suas moedinhas e vai deixar tudo guardado. Esse é um princípio negativo, é o princípio de você guardar ali dentro uma série de potencialidades e riquezas que vão ficar só para você. É o princípio, é o começo do princípio da acumulação. E isso está guardadinho dentro da nossa cabeça, foi uma coisa que durante muitos anos foi colocada ali. Então, quando você começa a perceber que esse acúmulo é uma coisa negativa, ao invés da gente pensar que o problema é o acúmulo e a exploração do acúmulo, a gente colocou todo o problema na ideia do dinheiro. E o dinheiro é uma coisa boa, a gente não pode ter medo de dinheiro, não pode ter medo de comercializar, a gente não pode ter medo de falar que nós produzimos coisas. Porque, embora exista toda uma lógica de produção que é negativa, a produção em si ela é positiva. E é isso que fez a gente chegar e conquistar coisas incríveis e maravilhosas.
O que a gente precisa é entender que existe um ponto, que é a lógica, de como a gente faz isso e como a gente coloca isso na rua, como a gente lida com isso no nosso dia a dia, que precisa ser alterado. E a gente altera isso de diversas formas, mas em especial a gente altera isso nas nossas relações. Então, muito além da gente pensar que a economia solidária, por exemplo, ela vai vir para revolucionar toda a economia, ela vai vir para revolucionar as pessoas em primeiro momento. Vai vir para trazer as pessoas para uma reflexão de participação, de coletividade, uma mudança muito mais sutil de hábitos do que aquilo que a gente imagina como uma grande revolução econômica. A gente não se faz sozinho, todas as nossas relações são feitas de trocas. Se a gente for parar para pensar, como nós não somos capazes de produzir tudo que nós precisamos trocar, a gente precisa estar em relação com outras pessoas para aquilo que eu produzo ajudar o outro e aquilo que o outro produz me ajudar. Então isso é principal, isso é basal nas nossas relações. Então isso é positivo. As trocas e essas relações, elas são a base da ideia do comércio e da mercantilização daquilo que precisa ser realmente assim comercializado, porque ninguém é capaz de produzir absolutamente tudo que precisa. Entretanto, é importante que a gente mantenha também a ideia da autonomia. Quanto menos você precisa comprar e trocar do outro, mais autônomo você se torna, mais independente você se torna. A gente foi perdendo isso aos poucos. Por quê? Porque a gente deixou a lógica de que já eu não preciso produzir tudo, a gente começou a se tornar a sociedade da especialização. Eu produzo cada vez menos ou muito de uma coisa bem específica e eu fico dependendo de tudo de outras pessoas e de várias pessoas. Isso nos coloca numa situação em que a gente tem produtos cada vez mais específicos, especializados, padronizados, dentro de uma lógica que é absolutamente capitalista, inclusive, e nos tirou a possibilidade de continuar trabalhando com saberes que são ancestrais. Falando em saberes ancestrais, é importante a gente pensar o seguinte: há muito tempo atrás, como viviam as nossas avós, as nossas bisavós? Elas sabiam cozinhar, elas sabiam costurar, elas sabiam plantar, elas reconheciam todas as lógicas naturais que permitiam que a sua família vivesse em bem-estar, não apenas com a natureza, mas com aqueles todos que estão ao seu redor. E eu penso quanto a gente perdeu isso. A gente não consegue mais, por exemplo, se eu preciso agora na pandemia de uma roupa, eu não sei fazer uma roupa para mim, para o meu filho, para minha mãe. E recuperar esses saberes ancestrais faz parte de um processo de tomar o poder mesmo daquilo que é nosso, que sempre foi nosso. E isso significa que a gente vai ter uma padronização de roupas? Não, a gente vai usar uma roupa que foi a partir daquilo que eu sei, daquilo que me constrói, da minha história, da minha avó, da minha mãe. E isso muda um pouco a lógica, inclusive da ideia de trabalho. Porque quando a gente entende que isso é aquilo que a gente faz para sobreviver, para viver bem em comunidade, e o quanto isso é uma forma também de afeto, de cuidar dos outros, cuidar de nós e dos outros, a gente reconstrói um hábito de se tornar independente, de se tornar autônomo, de autocuidado, de cuidado dos demais. Autocuidado é uma coisa muito importante, tem muito a ver com a economia solidária. E refunda a ideia do afeto nas nossas relações cotidianas, que hoje ficaram super automatizadas. As redes sociais, elas são importantes porque elas reproduzem modelos de conectividade que nós perdemos. Perdemos por quê? Porque a gente não tinha mais tempo de estar na feira conversando, de estar vendendo um produto de porta em porta. A gente foi perdendo essa capacidade. Então a gente está cada vez mais imerso nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Então a gente não tem mais esse tempo. Então a rede social ela é importante porque ela vai reproduzir algumas relações que foram se perdendo. Então veja que interessante. É uma forma automatizada, quase robotizada, mas que nos coloca para conviver novamente. E a rede social, ela é recortada por afetos. Vamos parar para pensar, a gente posta ali fotos, coisas do nosso dia a dia, aquela comidinha que a gente almoçou, o pôr do sol que a gente viu antes de ir para casa dormir. Então esse é um lugar que é muito importante para a economia solidária, porque se conecta com a nossa essência, que é quando a gente está produzindo, por exemplo, o mel, por exemplo, o próprio peixe, por exemplo, a costura, os nossos doces, a gente está falando de quê? De memória afetiva, a gente está falando do nosso dia a dia. Então, a rede social é um espaço perfeito para que a economia solidária cresça e se desenvolva. É um espaço que, muito embora as grandes corporações e as grandes indústrias adorem estar ali divulgando, perceba que essas grandes indústrias, elas sempre tentam usar coisas do seu dia a dia para incluir o produto delas. E por que não a gente não pensar que os produtos que são oriundos da economia solidária não são os ideais para isso? Porque de fato é. Por exemplo, eu gosto de tomar o geladinho de uma senhora que vende geladinho na balsa. Para mim, toda vez que eu vou à balsa, eu preciso passar lá e tomar o geladinho dela. Isso para mim já criou, dentro das minhas relações, uma relação com ela, com o sabor,
com o cheiro, com o lugar, com a imagem, com o barulho que faz a balsa saindo. Isso cria na gente uma relação de pertencimento que é importante. E é disso que a gente fala quando a gente fala de economia solidária, de pertencer, de vivenciar, de experienciar aquele local em todas as suas potencialidades, em todos os seus sentidos. Já que as redes sociais são um espaço perfeito para a comercialização dos produtos que são da economia solidária, e a gente está falando aqui de uma altíssima personalização, de você mandar para o contato da sua vizinha, da pessoa do outro bairro que você sabe que gosta desse produto, aquele bom dia, aquele produto bonito. É disso que eu estou falando. É da gente pensar, por exemplo, no caso do WhatsApp, que você vai alcançar um nível de personalização ao enviar a imagem do seu produto que nenhuma outra empresa consegue. Além disso, essa pessoa que vai receber, muitas vezes, é uma pessoa que tem uma relação com você, que te conhece, vai ficar feliz de ver a sua carinha lá na notificação. Então, esse é o espaço que a gente precisa usar. Entender que quanto mais a gente usa espaços de sociabilidade que estão voltados para o afeto e para as trocas, mais a gente vai estar contextualizado. Porque, por exemplo, às vezes tem alguns produtos que a gente não pensa que a gente precisa e que a gente quer, mas quando a gente olha vindo daquela pessoa, isso se torna uma necessidade para a gente, porque a gente quer se ligar a essa pessoa de alguma maneira. E isso gera redes de compartilhamento. E esse é o melhor compartilhamento que tem, o compartilhamento do bem. Que a pessoa se sentiu tão bem e feliz de ver aquilo ali funcionando. Poxa, a minha vizinha fez uma coisa linda, vou mostrar para minha mãe. Vou mostrar para minha amiga, vou postar no meu grupo do trabalho. Isso gera uma rede imensa de interlocuções que, às vezes, no dia a dia, a gente não teria capacidade de alcançar. Isso é muito importante, especialmente nesses empreendimentos que são locais, que não funcionam na lógica da industrialização. E faz a gente ter um alcance muito maior. Quando a gente pensa na questão do alcance e da forma da qualidade do produto, e aqui eu chamo de produto mesmo, porque eu não encontrei um nome melhor ainda para dar para isso, mas é aquilo que a gente está vendendo, é bom que a gente pense que o produto que ele é feito dentro da economia solidária, ele precisa ter qualidade, mas é um outro critério de qualidade. Ele precisa ter um padrão, mas é uma outra forma de padrão. Então, a gente está dizendo que a gente vai produzir o melhor que pode ser feito dentro de casa, mas com cheiro de casa, com jeito de casa. Coisas que a gente não vai encontrar em mercado nenhum. Então, esse é o critério. A qualidade é essa. Porque muitas vezes a gente coloca que a qualidade é só mesmo ser tudo igual, dentro do mesmo formato, dentro da mesma... E às vezes não. Às vezes o que é feito em casa vai sair um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas isso é o que é de verdade. É aquilo que é natural. Nada que vem na natureza é muito igual um ao outro, né? Tudo tem a sua especificidade e isso é que é o bom, é a diferença. E o WhatsApp tem essa função. Mas tem outras redes sociais que têm funções incríveis e que vão fazendo a gente entrar na vivência. Quando a gente fala em economia solidária, a gente está falando de experiência de dia a dia, de acordar cedinho, de passar um café, de já começar a botar a linha aqui. Essa é a rede e a forma como a gente trabalha dentro de casa, não é? E a gente está experienciando isso. Então, para as pessoas, especialmente no momento de pós-pandemia, que viveram um pouco a lógica de trabalhar dentro de casa, as pessoas começaram a entender um pouco melhor como que é a lógica do trabalho em casa, da economia solidária, da economia que se faz de produtos que são construídos no nosso dia a dia. Então a gente alcançou a possibilidade de que as pessoas vissem isso com outros olhos, porque elas já viveram isso, elas já passaram por isso. Então nesse ponto eu falo, por exemplo, de Instagram, que é uma rede social só de imagens. Então a gente tem que pensar que essas imagens que vão estar carregadas de dia a dia, de afeto, e tem recursos interessantes para essas imagens, tem filtros, se você quiser fazer um videozinho, isso tem muito valor, porque isso vai construindo uma identidade, uma história. A gente não está falando só do pote de geleia de biribiri, a gente está falando que aquele biribiri foi plantado no quintal de Dona Zuleide, que trabalha com isso há muito tempo e que aquilo ela aprendeu com a avó dela. Isso vai trazendo o conteúdo daquele pote de geleia de biribiri seja uma coisa extraordinária, porque ele faz parte de um processo de vida, de produção, de criação, que é muito diferente da lógica da exploração do mercado. É mercado, claro que é, você está movimentando uma energia maravilhosa de afeto, de cuidado, de criação, mas não é o mercado comum, que vai simplesmente te entregar uma coisa que é feita na máquina, tudo igualzinho, e falar, tome aqui, esse é o seu quinhão. Então, eu acho que economia solidária tem total a ver com Instagram, com WhatsApp. Agora, a gente precisa entender quais são as potencialidades de cada espaço. Facebook já é voltado para a venda mesmo. A gente vai colocar lá o nosso produto, o valor que a gente está cobrando dele. Claro que a gente vai alimentar com imagens do nosso dia a dia, da nossa história, de como a gente produz, sim. Mas imagine o Facebook como a banquinha da feira, porque aquele é o espaço que a pessoa vai ver o preço, vai ter o recurso para entrar em contato diretamente com você, vai te ligar e vai querer conversar naquele momento. Então, a gente precisa pensar
que dentro das redes sociais estão coisas como aquilo que a gente faz, que a gente vê fora delas. O Facebook é a banquinha da feira, o Instagram é aquele outdoor maravilhoso. Mas imagina você passar numa estrada que tem vários assim outdoors, tudo falando sobre a sua história. O Instagram é isso. E o WhatsApp, que seria o dia a dia. O WhatsApp é basicamente a senhora que vende de porta em porta, que coloca aquele balde imenso de hortaliças na cabeça e vai vendendo de porta em porta. Esse é o WhatsApp. Então, se a gente consegue explorar as potencialidades de cada um desses espaços, tem outros, tem o YouTube, por exemplo, que é por onde as pessoas estão recebendo essa mensagem, que pode ser explorado também, ele é um pouco mais sofisticado, mas não é nada impossível. E é um desafio que a gente precisa entender, porque a gente também não nasceu sabendo a fazer esses processos mercantes de feira, por exemplo. A gente teve que romper com a vergonha de falar com o outro, de falar do valor, de falar como que se faz. Então, se a gente fez isso em um espaço, por que não fazer em outro? Né? E não é necessariamente um desafio. Se torna um desafio quando a gente olha para aquilo e pensa que aquilo é um outro mundo, mas aquilo ali é uma outra linguagem do nosso próprio mundo, da nossa própria forma de lidar com as coisas do nosso dia a dia. E por isso que eu acredito muito que quando a gente começar a entrar em estudar essas plataformas como meios de reprodução daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, a gente vai alcançar um outro nível, inclusive de expansão, porque antigamente ninguém sabia que a gente tinha na Biela de Belmonte alguém que fazia gelé de amora. Agora a pessoa que está em São Paulo, que está em Londres, que está no Chile, vai falar, nossa, tem um lugar chamado Biela de Belmonte que as pessoas fazem amora. Isso vai fazer com que a gente mude as nossas perspectivas e alcance novos territórios que a gente nunca pensou que pudesse alcançar. Dentro desse projeto, foi pensado uma plataforma virtual, online, que é o projeto do Bahia Solidária, que ele estava pensado inicialmente para ser feito como feiras presenciais. A gente ia colocar a feira, cada um ia colocar as coisinhas nas suas banquinhas, veio a pandemia, tudo mudou. Então a gente começou a pensar em outras formas. E essas outras formas estão aí, porque durante a pandemia as pessoas deixaram de comer, de vestir? Não, continuaram fazendo. Então, pensando nisso, essa plataforma vai trazer a possibilidade da gente alcançar um outro patamar, que não era aquele que a gente tinha pensado inicialmente, mas é um outro patamar que é muito potencialmente bom para todos nós. Vai ser um lugar que vai reunir todos esses empreendimentos esses que têm várias culturas e têm vários produtos e pensam de forma muito variada, e vai ser um espaço que, reunidos nessa plataforma de economia solidária, aquelas pessoas que têm interesse pela economia solidária, que buscaram lá no Google economia solidária ou produtos nesse sentido, vão ser encaminhados para esse site. Para quem não sabe site, o nome site, a tradução dele para o nosso português bem literal é lugar. Então é isso, o que a gente ganhou é um lugar no mundo virtual, coisa que a gente não tinha aqui no nosso território. A gente está lutando ainda para ter um lugar no nosso território, imagina, a gente já ganhar logo de cara um lugar no mundo virtual. Então, essa plataforma vai funcionar dessa forma. Cada um dos empreendimentos terá o espaço, vai ter o seu lugar para mostrar o que eles têm, o que eles fazem. E aí não é só, como na feira, mostrar o produtinho bonitinho, embalado, com rótulo, com uma tampa estilizada. Não, a gente está falando de tudo. A vantagem da gente trazer a plataforma é que quando a pessoa entrar naquele site, ela vai ter a experiência de entender o que é o seu empreendimento, de onde veio, qual é a história, como conhecer o seu chão, porque às vezes na feira a gente coloca muito foco no produto e mesmo sem querer a gente pode acabar reproduzindo a lógica apenas da venda. Quando na plataforma a gente alcança essa potencialidade da pessoa conhecer o seu empreendimento, conhecer o seu quintal, conhecer como se faz, as pessoas que estão por trás disso, que muitas vezes não vão lá vender na feira. E isso é uma plataforma e é essa a ideia que a gente queria trazer. Pensando sobretudo no fato de nós estarmos em um território de identidade muito forte. E a maior parte das pessoas não faz ideia do que é isso. A maior parte das pessoas olha para Porto Seguro como lugar do turismo. As pessoas não sabem que Porto Seguro é um grande produtor, por exemplo, de mamão, é um produtor de cacau, tem uma agricultura familiar maravilhosa, tem uma história de luta pela terra e luta pelos espaços de produção comunitária, que é fantástica. Então, essa plataforma talvez seja um pontapé importante para mostrar para todo o restante do nosso país e também do nosso território, que muitas vezes não sabe, o quanto nós somos potenciais, o quanto nós temos pessoas que são potenciais produtoras de uma outra lógica, né? Além de produtos incríveis, porque convenhamos, o nosso território produz algumas das melhores coisas que eu já provei na minha vida. E essa é a ideia da plataforma, é trazer um lugar para onde não existia um lugar. Pensando em fortalecer o território, afinal de contas a gente está falando de uma gama bastante grande de municípios que são reconhecidos pelo governo do estado como Costa do Descobrimento, podemos pensar outros nomes. É importante que a gente pense, reconhecendo nossa história. Esse talvez seja um bom começo.
Vamos pensar, por exemplo, que quando eu falo de marisco, e eu estou procurando lá no Google, mariscos, né? A pessoa que encontrar o marisco de Belmonte na nossa plataforma, ela vai ver também o mel de Guaratinga, vai ver também a geleia das margaridas, vai ver a produção maravilhosa de lingeries das margaridas de Itapebi. Então a gente vai estar trazendo para alguém que queria uma coisa apenas, um mundo que ela não conhecia e que existe, sempre teve lá. E muitas vezes quando a gente procura, por exemplo, marisco, a gente não vai comer o marisco sozinho, a gente vai comer ele com pirão e a gente vai usar a farinha, a gente vai comprar a farinha onde? Tem uma produção aqui da União Baiana, vou olhar. Então a ideia é justamente essa, é um lugar só que vai acolher e que vai recortar esse território como um espaço de produção de tudo isso, porque é muita coisa. E não apenas esse lugar, essa produção, essa comunidade, não, nós temos todos esses empreendimentos que atuam e estão fazendo coisas que muitas vezes a gente ainda não tem conhecimento, mas que estão lá e que a gente precisa conhecer, precisa se apropriar disso e precisa estar em contato. Eu acho que a melhor ideia que a gente pode ter é a ideia do contato, porque esse lugar faz com que a gente experiencie um contato que a gente dificilmente teria na prática, não é? Então, eu dificilmente vou até onde se faz as lingeries em Itapebi. Eu dificilmente vou conhecê-las, mas por ali, por esse lugar, eu vou conseguir conhecê-las e conhecer toda uma gama de outros empreendimentos que estão junto com elas naquela plataforma. A minha experiência com os coletivos solidários, na verdade, ela teve início com a minha pesquisa de mestrado. Eu fui pesquisar uma política pública do governo do estado, só que essa experiência estava muito mais voltada ao meu território de origem, que é o território Baixo Sul da Bahia. Então foi quando eu passei a ter um maior contato com empreendimentos solidários, com todas as redes e empreendimentos do território Baixo Sul. Então a minha experiência como pesquisadora e mais voltadas a esses coletivos e a esse tipo de empreendimento se iniciou com a pesquisa de mestrado. Hoje eu já estou no doutorado, a experiência continua e eu continuo trabalhando com esses coletivos e com esses grupos e desenvolvendo pesquisas dentro da área e, na verdade, vivenciando também um pouco com eles as dificuldades, os desafios, as potencialidades que esses coletivos têm. Bom, o que eu acompanho, na verdade, no território onde eu desenvolvo as minhas pesquisas, eu acompanho empreendimentos solidários, só que nesse território existe a política pública de assistência técnica e inclusão socioprodutiva do estado da Bahia, que é operacionalizada pelo Centro Público de Economia Solidária, pelo CESOL. Então, assim, eu acompanhei e acompanho um pouco da realidade, como eu falei, dos desafios e das potencialidades desses coletivos, das dificuldades que eles enfrentam, e também da própria assistência que a política dá para eles em termos de incentivo e fomento para que eles possam desenvolver esses empreendimentos. E mais especificamente neste momento, o desenvolvimento das minhas pesquisas estão voltados a grupos de mulheres. Então eu estou trabalhando e desenvolvendo e acompanhando como é que é esse dia a dia e como é que é esse processo de trabalho, de produtividade, de produção e reprodução desses grupos, como também todo o processo de comercialização, de como que elas faziam isso e mais especificamente agora depois da pandemia, como que isso está acontecendo dentro do território onde eu desenvolvo esse trabalho. O território de identidade o território de identidade do Baixo Sul da Bahia, é onde eu trabalho, e na verdade, como é que era feito antes da pandemia? Os grupos produzem, né, vários grupos de artesanato, de cozinha produtiva, e existe um número bastante significativo de agricultores familiares nesse território de identidade.
E eles todos são assistidos pelo Centro Público de Economia Solidária e eles faziam a comercialização de seus produtos, mais especificamente em feiras semanais, articuladas por eles. E existe também a comercialização no espaço solidário, no que eles chamam de espaço solidário, que é um espaço onde todos os grupos que são assistidos pelo Centro Público comercializam seus produtos. Isso antes da pandemia. Mudou agora, Adriana, depois da pandemia, mudou um pouco. Eles continuam comercializando nos espaços. Agora eles estão começando a voltar ao processo das feiras, porque foi interrompido. O território Baixo Sul, ele está tendo um alto índice agora de contaminação pelo Covid. E a partir dessas dificuldades, houve a necessidade de começarem a buscar uma outra forma de continuar comercializando esses produtos. Então, o que eles fizeram? Especificamente hoje, eles trabalham com o WhatsApp. Então, eles comercializam esses produtos fazendo a divulgação pelo WhatsApp para vários grupos, para várias pessoas. Eles oferecem, os agricultores familiares, por exemplo, oferecem o que eles chamam de cestas agroecológicas. Então, esses grupos enviam semanalmente uma lista do que eles têm disponível e a partir daí o cliente vai lá, escolhe o que é que vai querer dessas cestas, enviam para eles separam as cestas, marcam a data da entrega, passam o valor para o cliente. Então, assim, foi uma forma que eles tiveram de continuar produzindo e de continuar comercializando esse produto. E comercializam também no espaço solidário, porque a loja está lá aberta, ficou um tempo fechada quando estava no lockdown e tal, mas continua aberta. E a partir, muito recentemente, é que eles voltaram aos poucos às feiras. Mas a questão das cestas e da oferta dessas cestas via WhatsApp deu tão certo que muitos clientes preferem continuar recebendo sem ter que ter esta exposição de ir até a feira. Então, para eles, foi algo novo, que eles não estavam acostumados e que eles buscaram essa reinvenção, essa nova forma e que deu certo. Eles, em relação à questão de produtos, dos produtos que eles comercializam, eu percebo que há um suporte, e realmente há, porque eles são assistidos. Há um suporte muito grande do Centro Público. Então, assim, a maioria por exemplo, de quem trabalha com cozinha produtiva, de quem trabalha com artesanato, o CESOL consegue articular esses empreendimentos em rede. E o próprio CESOL ajuda nesse processo de divulgação. Então, assim, eles divulgam o seu produto, mas o CESOL também entra com essa parte de divulgação. E é claro que para poder divulgar esses produtos, existe todo um processo de, vamos dizer assim, de qualificação do próprio produto. Não pode ser de qualquer jeito, qualquer tamanho, sabor, enfim. Se é trabalhado em rede, existe vamos dizer assim, não há um selo de qualidade, mas existe uma qualificação para a qualidade. Enquanto esse selo não chega, há um aprimoramento da qualidade desse produto para que a partir daí ele possa ser divulgado. Não dá para divulgar o produto de qualquer forma, então tem que estar atento a essa questão. Existem 10 empreendimentos que trabalham com cozinha produtiva e eles fazem bala de banana e licor. Então existe uma preocupação para que os produtos desses 10 empreendimentos que trabalham com esse tipo de comercialização desse produto, que eles façam, que eles estejam atentos ao processo de qualidade do que eles produzem. Adriana, tem que sair tudo igual, o mesmo sabor? Não, cada produtor tem a sua característica de fazer, mas assim, não há uma preocupação, por exemplo, com o rótulo, com a embalagem, de como esse produto vai se apresentar. Quem trabalha, por exemplo, com biscoitos ou com balas, há uma preocupação com o tamanho.
Então, há uma preocupação em meio que padronizar isso. E quando a gente fala de padronização, a gente está falando especificamente de qualidade de produto, para que isso se apresente para o consumidor, né? O consumidor, ele precisa, o primeiro impacto que ele recebe é no olhar, ver o produto. A partir desse olhar é que ele sente vontade de obter esse produto, de provar esse produto. Então, essa questão da apresentação para essa comercialização, seja num espaço físico ou através das mídias, tem que haver uma qualificação, uma qualidade para esse produto. Há essa necessidade, há outras possibilidades que antes a gente não enxergava e que a gente achava que podia não dar certo, mas que está caminhando e que provavelmente continuará nessa mesma linha. Bom, a experiência do Cerrado, na verdade, é uma experiência de uma cooperativa que se articulou em rede com diversos empreendimentos solidários do Centro-Oeste, especificamente no Cerrado. No começo, esses empreendimentos não trabalhavam com as redes sociais e nem de forma digital, mas à medida que esses empreendimentos foram crescendo e foram se desenvolvendo, bem mesmo antes da pandemia, eles perceberam uma necessidade de divulgar e de comercializar esses produtos através das redes. E foi isso que aconteceu. Os empreendimentos se organizaram, a cooperativa estabeleceu uma capacitação, algumas oficinas com os empreendedores, e a partir disso aí eles passaram no começo eles divulgavam em redes de WhatsApp, Facebook, que foi bem no comecinho, quando eles começaram a caminhar, até que foi desenvolvido um site da cooperativa do Cerrado, onde eles puderam divulgar todos os tipos de cestas e de produtos que a cooperativa e os outros empreendimentos da rede ligada à cooperativa, do que eles produziam, com o que eles trabalhavam. E a partir daí eles passaram a comercializar não só dentro das comunidades e das comunidades mais próximas, mas também para fora, para um alcance muito maior, para outros estados, outras localidades, de acordo com cada produto. Claro, produto perecível não tinha como ir muito longe, mas produtos ligados a artesanato, produtos ligados à cozinha produtiva, como doces, cocadas, licores, esses produtos puderam alcançar um nível de comercialização que foi além da localidade, além da comunidade, foi mais para adiante. Então, essa experiência da cooperativa do Cerrado é uma experiência que nos mostra que é possível a gente comercializar tanto de forma mais próxima do nosso cliente, mas também através das redes sociais. E neste momento de pandemia é um momento que a gente pode se ligar de que é um desafio que a gente precisa enfrentar e que a partir dessas experiências a gente pode continuar mais tarde e que vai ser, na verdade, algo que será o nosso novo futuro, que vai ser um futuro muito mais presente, né, do que, na verdade, um futuro distante. Hoje em dia já existe um consumo, por parte mesmo de quem consome, já existe um consumo muito mais vamos dizer assim, responsável, um consumo muito mais voltado de pessoas que buscam consumir de produtores dessa área da economia solidária. Eu, por exemplo, eu procuro sempre estar ligada ao consumo de empreendimentos, a esses consumos de empreendimentos populares e solidários. Então, assim, já há essa consciência por parte de algumas pessoas em termos de consumo. Então, quando você tem um produto que você consegue apresentar isso de uma forma bacana, quando você consegue apresentar isso de forma que
quando você visita uma página, seja do Face, seja do WhatsApp, mas que você tem uma fotografia bacana, você tem uma forma de divulgação bacana daquele produto e liga isso ao consumo responsável e solidário para esses grupos, isso atrai também. Então, assim, eu conheço, por exemplo, pessoas que não consumiam de empreendimentos solidários e que de repente começaram a despertar a partir dessa apresentação de que o produto é de empreendimento popular solidário e que o consumo é mais responsável e que ele tem vamos dizer assim, uma garantia no modo de produzir, por exemplo, quando é ligado à agricultura familiar, que é um produto orgânico, que é um produto mais saudável, aquele produto que não é industrializado, por exemplo, no doce ou na cocada. Então isso traz para as pessoas, vai despertando na comunidade, nos clientes, uma forma diferente de consumo, e isso é bem bacana. Olha, eu acho, né, diante do que eu acompanho, e eu também sou administradora de profissão, então o administrador também se preocupa com essas questões todas de comercialização, marketing, propaganda, qualidade, enfim. Eu acho que a pandemia, para o consumidor, foi meio que um start, um alerta. Muitas pessoas, a partir da pandemia, passaram a consumir, talvez porque isso acabou impulsionando esse consumo mais solidário, um consumo mais que viesse desses grupos produtivos, tá? Mas, assim, quando eu falo de qualidade de produto, porque a gente sabe que os empreendimentos solidários, e não é a finalidade deles, produzir em larga escala. A finalidade não é essa, mesmo porque o atendimento aos princípios e aos pilares do que eles trabalham e do que eles acreditam é completamente outro. Mas quando a gente fala, não é porque o produto é solidário que ele não tem que ter qualidade, que ele não tem que ter um certo padrão, vamos dizer assim, para que o empreendimento possa comercializar. Com isso também, não quer dizer que tenha que ser igual, todos iguais, como eu falei, com o mesmo sabor para tudo, porque não é, como eu falei, não é algo em larga escala. Essa produção não é de larga escala, onde você tem, por exemplo, um tanque enorme para produzir um licor e sai tudo o mesmo sabor. E ali põe um rótulo, não é isso. O produto solidário, ele traz consigo uma identidade do grupo que produz. E é essa identidade que chama a atenção de quem vai consumir. É essa identidade que chama a atenção. Mas, por outro lado, não significa que porque ele tem uma identidade que ele não vai ter um certo padrão, uma qualidade para apresentar, para poder comercializar e para poder atender a essa clientela. Então, existem experiências, por exemplo, no próprio território do Baixo Sul, de fabricação de chocolates caseiros e que esse grupo tem um padrão de qualidade no tamanho, nos formatos, nos diversos tipos de recheios que eles trazem, que eles apresentam, na sua embalagem, que demonstra a identidade daquele território. E esse empreendimento que trabalha com chocolate, inclusive, ele comercializa o seu produto na região, no território, fora dele, na capital e já até exportou. Então, não é porque o produto vem de um coletivo solidário que ele não tem que ter qualidade e, por outro lado, não é que é porque a partir daí ele vai se perder toda a identidade. O chocolate desse empreendimento deu tão certo que as pessoas que procuram chocolate procuram justamente pela identidade que o chocolate traz e pela qualidade que o chocolate oferece.